Olá, boa tarde. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? E hoje, você que está vendo gravado, hoje mantemos as quartas-feiras com lives. Cada quarta-feira um convidado especial. Olha, já tem gente chegando, que legal, que ótimo. Hoje nós vamos falar com uma coach, com uma empresária, estrategista de vida, né? E ela vai contar um pouquinho do que é ser uma estrategista de vida, né? O que isso impacta na vida das pessoas, como é que ela trabalha isso, qual é a missão dela. Então, estou aguardando a Rita Antunes chegar, né? E lógico, vocês todos. Eu vou convidar algumas pessoas para chegarem aqui. Ei, a Rita já chegou, que legal, Rita. Vou mandar o convite para você. Estou aguardando a Rita entrar. Gardenha, você é da onde? De qual cidade? Oi, Girley. Girley, eu sei que está em Fortaleza. Quem mais vai entrar? Boa tarde, Girley. Hoje nós vamos falar com a Rita Antunes. Ela é estrategista de vida. Vamos entender o que significa isso, né? O que é que um estrategista de vida pode fazer, como são os seus clientes, qual sua missão. É um outro enfoque, porque assim, eu resolvi que às quartas-feiras eu vou trazer convidados variados assuntos, né? É claro que focando muito na área comportamental, focando realmente no desenvolvimento de pessoas. Rita, eu já te mandei o convite. Ah, Gardênia, Tabuleiro do Norte Ceará, aluna do professor Túlio. Que legal, parabéns. Que bom ter você aqui. Que bom, que ótimo. Deixa eu ver quem mais. Rita, vou mandar de novo. Acabei de enviar outro convite para você. Enviei outro para você. Enviei novamente. Gardênia, e você é aluna do Túlio e em que área? Qual que é a área sua que você está estudando? Só para a gente desenvolver aqui. Oi, Rui, não conheço. Ah, administração, que legal, Gardênia, legal, administração. Essa área de RH é importante, né? Que bom, que ótimo. Estou aguardando a Rita ainda aqui. Eu já mandei o convite. Rita, estou enviando o convite para você. Não sei por que que não chegou. Não entendi por que que não chegou. Manda o convite.
Ok. Agora, que E Às vezes bom! tem, às vezes tem uma pecinha entre o teclado e a cadeira que atrapalha, sabe? É verdade, verdade. Só consertando aqui o posicionamento. Aí. Uhum. Ok, ótimo, Rita. Que bom. É. Aí. Ah, Todo mundo entende que essas coisas acontecem. ensaiando tudo, né? Mas é sempre assim. Ao vivo e a É, cores muda. que nem diz o Olha Faustão, né? só. Exato. Bom, gente, eu estou muito feliz que a Rita está aqui hoje com a gente, que ela vai falar um pouco da experiência dela no desenvolvimento de pessoas e que o trabalho que ela faz hoje como estrategista de vida, o que, que é isso? Como impacta isso na vida das pessoas? Né? De que forma você, querendo ser um cliente da Rita, de que forma você pode esperar que tipo de resultado? Como é que acontece? Tudo isso ela vai explicar para a gente hoje. Eu quero dizer que estou super feliz, porque eu conheço a Rita há exatamente 4 anos, né, quando eu retornei a Brasília, por intermédio de uma outra amiga, e desde então a gente tem sido parceiras em alguns trabalhos. E assim, estou super feliz porque a Rita tem uma bagagem, uma experiência de vida que sempre quando a gente está perto a gente aprende um pouco com ela. Então, Rita, a bola é sua. Bem, quero agradecer. A imagem para você tá ok? Porque para mim tá estática. Tá ok? Então, Para mim tá ok. Para mim tá ok. Tá bem. Não sei se para o pessoal. Dirley, fala para mim como é que tá a imagem. Se tá legal. Pode obrigado, continuar, Rita. obrigado, Rui, também, que eu vi que ele já entrou aí. Obrigada. O que acontece? Aos 50 anos, eu comecei a questionar toda a minha funcionalidade de vida, como é que eu estava insatisfeita, né? E no que eu estava insatisfeita. Eu trabalhava como terceirizada no governo federal há anos e já estava quase que ganhando plaquinha de patrimônio. Na época, eu fiz uma terapia para descobrir o potencial interno, porque eu sentia necessidade de fazer um trabalho diferente, de fazer um trabalho com pessoas. Foi quando eu percebi que eu já fazia isso há muito tempo, com as minhas próprias equipes em que eu estive à frente, ou que eu não, mesmo não estando à frente, mas só participando, eu sempre fiz esse trabalho. E principalmente, eu tinha um talento de colocar as pessoas certas no lugar certo para fazer a coisa certa. E com isso, a equipe tinha um rendimento melhor, um resultado de satisfação pessoal maior também, e eu nunca enxerguei que eu tinha interferência nisso. Né? Para mim, isso era algo normal. Que você está ali com uma peça, né? Eu falo que quando eu trabalho em equipe, eu sou cimento, aquela que conecta tijolos, aquela que constrói Uhum. paredes, mas também abre espaços para janelas e portas. Então, eu sempre me coloquei nessa posição. E quando eu já queria trabalhar diferente, não queria mais trabalhar, principalmente obrigada por uma agenda, né? Simplesmente assim, essa história, você só pode produzir das 9 às 12, das 14 às 18, e o meu ritmo é totalmente diferente, né? Então, a maior produção minha é de manhã cedo, e é cedo mesmo, ou entrando noite adentro. Então, tinha muito dessa inquietação do horário de produção. E eu decidi, então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o universo ele começa a te trazer um monte de coisa. E foi quando trouxe um curso de coach para mim, pelo IBC. Eu já tinha tentado fazer pela SBL já há algum tempo e não dava tudo errado. E do SBC foi assim, 10 dias decidi fazer o curso, estava matriculado e estava no curso. Né? Então foi algo assim que me chamou muita atenção como essa coisa. Eu voltei decidida, realmente, pedir demissão, fazer um acordo do lugar que eu estava, que eu já trabalhava há 5 anos, e
e trabalhar nesse desenvolvimento com pessoas. Comecei como coach em 2010, fez 10 anos e meio agora. E depois eu fui evoluindo, porque eu tenho uma parte muito, eu tenho o meu perfil muito de sistema, de planejamento, e eu estou trazendo para os meus processos ferramentas da administração. Né? Antes do povo descobrir, eu já usava o Canvas, eu já usava plano de ação, eu já trazia uma linguagem do planejamento estratégico. E com isso, fazia com que os meus coaches, na época, os meus clientes, que eram só de processo de coach, eles alcançassem, né, o tradicional é o pacote de 10 sessões. E eles nunca ultrapassavam 5 sessões. E às vezes eles estipulavam um segundo objetivo, porque tinham 5 sessões pela frente, né? Mas nenhum deles tem claro, sempre tem as exceções. Porque no coach depende de quem está sofrendo o processo, de quem está passando pelo processo. E é um processo de mudança de crença, alinhamento de valores, né? E aí eu fui incorporando no meu processo algumas terapias energéticas, a EFT, às vezes o Grabovoi, recentemente as barras de Axis. E fui trazendo também a comunicação não violenta. E isso foi criando algo diferente, que no final de 2018 eu sentia uma desconexão de quem eu era, aquela coach, com o que eu estava fazendo. Foi quando eu procurei, né, saber, dar uma outra olhada, e acabei passando por uma mentoria no Google e uma consultoria no Sebrae. Os dois que não se conhecem, mas chegaram à mesma conclusão, e aí disseram, você não pode dizer que você é coach. Porque isso está muito... Você faz processos que usa coaching, mas você usa outras ferramentas. Você usa o mentoring, você traz consultoria, você faz algo melhor. E a gente não tem um nome para isso ainda. E os dois vieram com a palavra estrategista. Né? E assim, estrategista, e eu fui, no final tanto da mentoria quanto da consultoria, eu me senti muito mal. Porque eles disseram, você está trabalhando com o público errado, falando com as pessoas erradas, você tem um outro campo para trabalhar, outras pessoas para trabalhar, que precisam muito de um talento que você tem. A sua capacidade de planejar, a sua capacidade de antever, a sua capacidade de achar soluções. Aonde não tem, você tem uma criatividade inata, você tem uma inovação e você consegue inspirar as pessoas. Ou seja, direto ou indiretamente. Claro que eu fiquei assustada, né? Porque eu tive que olhar todos os clientes que eu atendi e levei sustos. Porque eu tenho um cliente que ele vende os meus processos, ele tem várias indicações, ele já vende o meu processo por 3 vezes do preço que eu cobrei dele, entendeu? Eu falo, não faça isso. Eu falo assim, mas o que eu ganhei na minha vida, nem nessa vida eu esperava alcançar. Talvez daqui 2 eu alcançasse. Então, para onde você me levou nessa facilidade, essas pessoas que estão te procurando, eu avalizo. E eu sei que você vai levá-las aonde elas nunca imaginaram. E aí... Ô, Rita, só fazendo um parênteses aqui. O quanto é importante. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm resistência, né, a participar de uma mentoria, a participar de um processo terapêutico, a participar de um processo de coach, porque eles acham que é balela, né, que isso não rende. E está comprovado pelo número de casos de sucesso o quanto isso faz a diferença nas pessoas. E eu falo sempre por quê? Porque quando a gente está no meio do problema, muitas das vezes, a gente está tão centrado e olhando naquilo de uma forma que a gente não consegue olhar os outros ângulos, a gente não consegue perceber outras saídas, a gente não consegue reconhecer na gente algumas soluções
algumas capacidades, competências que a gente tem para solucionar aquilo. Mas a gente fica tão preso naquilo ali, e além das nossas crenças de achar que a gente não é capaz, e aí a gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre isso, o quanto é importante ter pessoas, né, com essa competência que você tem, que podem auxiliar. Porque, na verdade, você não faz o serviço da pessoa, você não vai lá e resolve o problema para ela, você só aponta para ela a capacidade que ela tem de confiar nela e resolver a questão. De uma forma que ela fique bem com ela, né? E que ela consiga sair daquele lugar. Por isso que no coach eles fazem muita referência, sair do ponto A para o ponto B. Né? É uma jornada, é um processo. Então, o quanto é importante essa competência que você tem e o quanto você ajuda as pessoas a chegarem onde elas querem. Então, assim, eu só quis reforçar isso porque eu sei que tem muitas pessoas que são resistentes. E eu acho que as pessoas deviam se permitir, deviam experimentar. E depois você vê. Né? É claro, buscando um profissional reconhecido, capaz, para que realmente possa te ajudar. Pode falar, Rita. Então, a minha base, né, um dos meus 5 maiores valores é o autoconhecimento. Eu realmente, é uma jornada que eu fiz, eu tenho anos de terapias, eu tenho anos de biodança, eu tenho anos de várias terapias, por quê? Nós temos dentro uma essência, e essa essência é aquilo que me conecta com todos, e essa essência né, somos todos um. Nessa essência eu tenho um papel para desempenhar aqui, e eu construí uma história. Eu costumo dizer que é o seguinte, cada pessoa usa um óculos de grau diferente. Né? Eu uso 6,5, estou indo para 7,5, não vou me sentir bem. Jamais perto de uma pessoa que talvez use 18 ou use um grau a mais ou a menos do que eu. A minha experiência de vida não é a experiência de vida do outro. Né? Você vê, na minha casa nós somos 4 filhos, passamos por mesmas situações e cada um tem uma interpretação diferente, teve uma reação diferente, adotou, partindo dessas experiências, posicionamentos diferentes na vida. Então, o autoconhecimento, ele é uma peça fundamental até para eu saber do que me faz feliz. Porque o que me faz feliz... Oi? Parou aqui, Rita. Oi? Congelou aqui. Então, o que me faz feliz, o autoconhecimento, ele ajuda a encontrar isso, por quê? Porque o que me faz feliz não necessariamente é o que faz o meu parceiro feliz, ou a minha parceira feliz, ou o meu filho, ou a minha filha, ou o meu pai. Então, quantos filhos fizeram uma faculdade que os pais decidiram que eles iriam fazer? Eu tenho uma amiga que o pai é advogado, ela fez a faculdade, pegou o diploma e entregou de presente para o pai embrulhado. Agora está aqui, agora eu vou fazer o curso que eu quero. Ela queria biologia. Né? E aí houve um monte de problema e ela não pôde fazer o curso dela, biologia. O quanto isso gerou de frustração? Verdade. Então, você encontra várias pessoas, né, nesse processo, e principalmente, Carmita, pessoas em lugares de destaque, de liderança, de chefia, seja ela formal ou informal, que elas estão frustradas, porque elas não se conhecem, porque elas estão ali, muitas vezes, para satisfazer o pai, a mãe, a esposa, uma necessidade. Eu posso trabalhar por uma necessidade de dinheiro. Claro, eu posso fazer um trabalho, que eu sou competente, que não me dê toda a satisfação do mundo por um dinheiro, mas isso vai ter um prazo limitado, porque chega uma hora que você não sustenta mais isso. E o que você vai fazer depois? Né? Verdade. Então, esse autoconhecimento, eu emprego ele todo no meu processo, como? Fazendo a pessoa vivenciar. Primeiro, ela descobrir quais são os valores dela.
Porque os valores, eles são os responsáveis por eu dar certo ou não naquilo que eu quero fazer, dar certo ou não, ter um relacionamento saudável ou não, porque eu jamais, por exemplo, eu tenho dificuldade, um valor que eu tenho, o segundo valor que eu tenho é a espiritualidade. Se eu não consigo trabalhar com pessoas que não acreditam numa força maior, não importa o nome que essa pessoa tenha, mas se ela estiver contida só nisso que a gente vê, só nesse espaço, eu tenho dificuldade de trabalhar com ela. Então, hoje, eu me sinto muito à vontade de reconhecer os valores, ver quais são os valores que chocam e dizer que eu não posso trabalhar com você porque eu tenho esse valor que choca com você e você tem esse valor que choca comigo. Uhum. Ô, Rita, e assim, eu vejo que às vezes você tem colegas de trabalho, né, gestores, que internamente eles estão insatisfeitos e eles não conseguem identificar o porquê dessa insatisfação. E é claro que aí, nessa questão, eles começam a espalhar ao redor deles essa insatisfação, essa frustração. E muitas vezes, por falta do autoconhecimento, eles não sabem o que é, não sabem onde está doendo, sabem que está sentindo uma dor interna, mas não sabem o que está doendo. Eu conheci pessoas que a gente pode dizer, eu tenho saúde, tenho um conforto financeiro, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não me sinto feliz, porque ainda não tinha descoberto o que é importante no sentido de essência, de propósito, desses valores que você está falando. E é importante isso que você está falando, porque assim, o quanto faz a diferença quando a gente alinha os nossos valores com a nossa vida, do jeito e a forma que a gente quer, né? Porque aí você se sente íntegra, você se sente verdadeira e te gera uma felicidade. Aliás, eu acho que ultimamente nunca se falou tanto em ser feliz com o que você faz, né? O quanto isso gera, porque eu falo muito nas empresas, às vezes, você ter funcionários felizes, que reconhecem o valor da empresa, do quanto ele contribui para aquilo, o quanto isso aumenta a produtividade, né? Porque quando a gente gosta do que faz, a gente faz tranquila, a gente faz sem sentir que a hora está passando, a gente faz de uma outra forma. Eu achei muito importante isso que você vem tocando, essa questão dos valores realmente faz a diferença na vida das pessoas. Tem uma coisa que o gestor, quando ele é um pouco, vou usar uma palavra aqui, entre aspas, desperto, né? Quando ele é um pouco mais consciente do outro, da diferença dele e do outro, o que acontece? Quando eu coloco uma pessoa com o perfil certo para fazer a determinada tarefa XY, aquela pessoa ela vai produzir inicialmente, sem nenhum esforço, 15% a mais. É assim, isso é prova, isso é científico, né? Aquela pessoa, ela vai produzir mais. Por quê? Porque ela não tem que estar brigando internamente. Ela está fazendo algo que é ligado a ela. Aquilo é uma extensão dela, então vai ter maior qualidade, né? E essa questão da gente contaminar o ambiente, a gente contamina tanto para o bem quanto para o mal, né? É a diferença entre o chefe e o líder. O líder inspira o outro a fazer aquilo que ele quer. Eu sempre, por incrível que pareça, eu tive chefes e elas todas foram mulheres e a nossa incompatibilidade foram grandes, foram problemáticas, mas eu tive líderes, né? Por incrível que pareça, eu tive uma mulher também fantástica, maravilhosa. Ela faleceu num acidente de carro, mas eu entendo que ela tinha cumprido a missão de vida dela, porque foi essa ideia do Bolsa Família hoje, do jeito que ele funciona. Eu trabalhei no Bolsa Família. Ela criou algo tão poderoso que é imune a essa questão da política, entendeu? Ela criou um sistema que beneficia pessoas de uma forma tão humana, tão amorosa. Gente, nós trabalhávamos no ministério, numa secretaria, 10, 12 horas, direto, às vezes sem comer. E feliz da vida. Né? Eu tô falando porque trabalha com o que gosta, exato. Ô, Rita,
Exato, essa é a diferença, quando você gosta do que você faz e encontra um propósito. E me fala uma coisa, aí você pega, a pessoa vai para você e ela fecha o quê? Tipo, são sessões? Como é que funciona? Como é que é? Na verdade, o meu programa é diferente. Inicialmente, eu seguia a fórmula de Bolo, né? Fecho um pacote de 10 sessões. Não, eu fecho hoje um pacote por objetivo. Qual objetivo você quer alcançar? Então, o objetivo, eu quero melhorar o meu desempenho, eu quero pensar em montar um negócio, eu quero fazer... Porque no final dos meus processos, as pessoas têm um canvas pessoal ou de negócio dela, né? E não dá para falar, a vida pessoal é desassociada da profissional. Não é. Exato. Muitas vezes as pessoas chegam para mim como profissional e a gente acaba resolvendo questões pessoais que é aquele profissional resolve por si só. Ou também pessoas que vêm com o pessoal e depois a gente resolve o profissional e a coisa do pessoal resolve por si só. Né? Somos seres humanos complexos, com sistemas, mas é a mesma coisa simples. Exato. Então, eu fecho o objetivo. Nunca tive sessões de encontros para tratar de um objetivo mais de 5 vezes. Porque aí a pessoa tem a clareza, ela já tem ali o trabalho, mas eu tenho tarefas. Antes da primeira sessão, ele faz uma bateria de testes, porque no nosso primeiro encontro, ele vai ter uma base científica de como ele está se comportando. E de como aquilo afeta no que ele é. Porque ele pode ter um valor X, mas ele está se comportando, ele está atuando num perfil comportamental que não está ajudando aquele valor. E às vezes você equilibrando esse perfil comportamental com esse valor, e ele entendendo qual é o propósito e missão, isso já soluciona boa parte do conflito interno que ele está. Que legal, que ótimo. E dá mais segurança para quem está do outro lado da mesa, mas eu nem conversei com ela, e com isso que ela está aqui, ela é capaz de fazer essa leitura de mim? Né? Que legal. É muito... esse mesmo cliente meu que eu falo que ele me indica, ele fala assim para as pessoas, ela é bruxa. Porque ela diz... Eu falo para ele assim, não é isso. A gente basta estudar com afinco e compromisso o desenvolvimento humano, que nós vamos ver que, na verdade, um ser humano ele difere um do outro pelas suas experiências, mas a essência nós somos os mesmos. Nós somos incompletos e seremos incompletos por muito tempo. E aceitar essa incompletitude, ela nos dá um acalento. E a coisa, Carlita, assim, fundamental no meu processo, que eu passo para o processo dessas pessoas, e essas pessoas saem aplicando, porque eu ensino algo que se elas estão na equipe, para que elas também possam trabalhar com a equipe dela. Ou seja, a família, equipe de trabalho. É o seguinte, é eu me aceitar. Quando eu aceito a minha falha, eu estou apta a aceitar essa mesma falha no outro. Me torno menos severa, eu me torno mais humana. Perfeito. Então, assim, é fácil você chegar para uma pessoa que está acima do peso e dizer emagrece, sendo que você nunca foi gorda. Sendo que você nunca teve dificuldade com seu peso, o seu metabolismo funciona diferente. Né? Então, hoje é um processo, por exemplo, eu emagreci 40 quilos. Eu sei que não foi um processo fácil, que eu tive que trabalhar primeiro internamente para eu me aceitar como magra. E se a pessoa não se vê como magra e se vê como gorda e feliz, qual é o problema? Verdade. A questão, eu estou acima do peso, tudo bem. Cuida da saúde, faz exercício, tem uma alimentação saudável. Eu falo, emagrecimento, quem quer emagrecer é personalizado, uma coisa... Eu fiz N dietas há um bom tempo da minha vida e nada funcionou. Até que um dia eu falei assim, eu vou emagrecer.
Eu morei na Europa, emagreci 15 quilos quando eu voltei. Depois engordei 30. Né? Olha só a loucura. Estilo de vida, o dia a dia, essa coisa toda. Uhum. Então, assim, nós somos um. Não somos especiais, porque todos são especiais. Então, se eu me acho especial e os outros não, eu estou negando a minha capacidade de ser humana. Verdade. E esse trabalho que a gente faz, ele repercute muito na vida da gente, porque eu estou tratando do outro e me tratando ao mesmo tempo. Uhum. Dificilmente chega alguém que não toca numa questão que eu também preciso solucionar, que eu também preciso rever, que eu também preciso melhorar, né? É impressionante como tem essa sincronicidade, né? De que É, o que o outro traz tem uma parte ali que tem a ver com o que você é precisa sua. olhar, com o que você precisa rever, você precisa trabalhar em você. É impressionante essa sincronicidade. E no processo eu faço o controle, eu faço o contrato por objetivo e essa pessoa constrói um plano de ação. Nos 3 primeiros meses, a gente tem encontros quinzenais para ver a evolução do plano de ação. Porque o plano de ação, ele não é rígido. Pode ser que aconteça um evento que eu previ daqui a 90 dias, ele acontece agora e ele antecipa outras coisas que não estão ali naquele plano de ação, mas que você precisa dar atenção naquilo. E Verdade. aí, depois de 6 meses, você tem um plano de ação mais real, mais próximo Uhum. realmente daquilo que você quer alcançar nos próximos 3, 5 e 10 anos. E aí passa a ser semanal. Então, mensal. Então, eu passo, na verdade, com os meus processos, com as pessoas, o que eu ofereço para ela é um ano de acompanhamento. É o processo inicial, depois acompanhamento quinzenal e mensal. Certo? Uhum. E assim, o Ok. que eu observo, tem uma cliente que ela fez um processo para ela me indicou para o chefe, aí depois eu fui fazer um processo com a equipe dela, aí ela mudou de cargo, ela foi fazer outro evento, outro processo com a nova equipe dela. Hoje ela montou 2 empresas, eu estou nas 2 empresas assessorando ela, né? Porque, como eu já falei, eu faço coach, mentoria e consultoria. Então, às vezes surge um problema que ele precisa de uma ferramenta específica, eu vou Uhum. lá, Uhum. às vezes ele precisa ser construído um caminho, que é a consultoria. Então, eu trago experiências, vamos sentar, vamos adaptar, ou também faço, às vezes, meio de campo, mediação, né, por conta da comunicação não violenta, porque Sim. a empresa quer alguma coisa e o fornecedor está entendendo outra. Como fazer essa empresa e esse fornecedor falarem a mesma língua? Então, eu faço também atendimentos pontuais. Aí vai ter um evento X, Y, a pessoa vai falar, não sabe, criar um roteiro para ela, o que tem a ver com ela também. Eu também faço esses atendimentos, né? Uhum, que ótimo. E Rita, essa questão da comunicação violenta, nesses últimos anos, cresceu muito, né? Várias empresas, corporações estão aplicando a comunicação não violenta, né? Fala um pouquinho para a gente o que seria a comunicação violenta nas empresas. Tá. A comunicação não violenta nas empresas, ela começa como começa em qualquer dentro de casa, quando começa também a conversa de você com você mesmo, né? Uhum, Primeiro, existe um fato e existe a interpretação do fato. E essa interpretação é o que eu sinto mediante isso que está acontecendo. Porque o que eu sinto, ele vai me levar para o que eu penso. Eu estou fazendo um caminho inverso. E o que eu penso, eu vou levar, né, à origem do problema. Então, pode ser algo, um trauma que você tem, uma situação que você viveu, que ela não foi bem experienciada, que ela pode estar causando um conflito hoje de comunicação com o seu chefe. Você vê naquele seu chefe o seu pai, ou um primeiro chefe, uma professora, alguma coisa, né? Então, eu tenho um fato, e qual é o sentimento daqui que eu tenho em relação àquele fato? Qual é a emoção? Que ação que eu tenho? Né? E como eu falo desse sentimento que eu tenho para outra pessoa? Eu gosto muito de citar um exemplo que é assim, marido e mulher, né? Porque o marido ou a mulher chega e fala assim,
Não, porque você fez isso. Em vez dele falar, eu me senti assim quando você fez isso, porque o outro fez, e ele pode ter um sentimento totalmente diferente. Uhum. A leitura é diferente. Mas quando eu Exato. falo, então, na empresa, eu tenho que falar do meu trabalho, do meu serviço, da minha dificuldade, da minha facilidade também, porque a comunicação não fala só das coisas ruins, ela fala da coisa boa. Como também, como eu apresentar uma ideia, partindo que eu tenho essa ideia. Como é que eu posso apresentar ela para o meu chefe, para persuadi-lo, para influenciá-lo também? Que linguagem é que ele tem? Como é que ele age? Como é que... Eu também tenho que conhecer essas pessoas, e é pela percepção. Então, eu tenho que Uhum. perceber isso que está do meu lado. Eu tenho que perceber Uhum. isso que está do meu lado, como as pessoas reagem, né? E aí eu trago discussões das 5 linguagens do amor, eu trago a questão de reconhecimento, eu trago a questão de percepção, de valorizar técnicas, né? Quando eu estou dentro de equipe, técnicas de comunicação, como eu construo uma apresentação poderosa, como é que eu me apresento, né? Uhum. Você trabalha com seleção, você sabe, uma mulher que chega minimamente maquiada, ela já tem vantagem sobre todas aquelas, por mais competentes que sejam, que não estão maquiadas. É algo que a gente... são as linguagens dos sistemas. Uhum. Né? E o que a gente vê muito em empresas são pessoas pressionadas por uma meta em que elas não estão envolvidas, elas não entendem por que tem que alcançar aquela meta. Elas acham que é Verdade. coisa do... Ah, é porque Uhum. alguém acordou e disse que nós vamos vender 10 milhões de reais nesse ano. Mas baseado em quê? Então, não há um envolvimento, e eu falo isso por experiência, que eu já fiz isso aqui numa franqueada de uma empresa do setor de limpeza. São 12 franqueadas em Brasília e ela sempre estava em 10º lugar, 11º, 12º. E quando nós começamos a aplicar, primeiro, no processo de seleção, os perfis comportamentais, para saber que tipo de profissional eu precisava para fazer o serviço que tinha ali para fazer. E depois nós Uhum. começamos a integrar a equipe para saber trocar experiências, dificuldade, entender as metas, entender o que eram aquelas funções normativas, as instruções, tudo. Eles estão já há 4 anos sempre no 3º lugar. Parece que estão lá fincados no 3º lugar, que para eles está satisfeito. Eles não querem o primeiro, Uhum. não querem o segundo. Isso tem outras implicações. Mas para o tamanho dele, para o objetivo dele, 3º e 4º responde muito bem, né? Mas isso é porque o empresário que está lá, esse franqueado, ele se conhece. Ele sabe aonde ele quer estar, onde ele está. Você não vai brigar, porque isso vai me sacrificar algo X, Y, Z, eu não quero, isso vai me exigir isso. Eu estou satisfeita. Então, assim, o autoconhecimento, mais uma vez, e a felicidade, eles são... eu preciso disso. Uhum. Ontem, né, eu mudei de casa, estou numa casa nova e praticamente muita coisa nova. Gente, a felicidade ontem, numa cama nova, do jeito que eu queria, que eu sonhava há algum tempo, é indescritível. Como é que alguém Uhum. fica feliz numa cama? Eu falei assim, nossa senhora, você já imaginou a felicidade de quem não tem cama e um dia ganhar um colchão? É verdade. É Né? verdade. Assim. E a gente E, baseia de assim, que a felicidade ela é geral para todo mundo. Não, ela é um item para todo mundo, mas se eu não for feliz comigo, dificilmente algo externo vai me deixar feliz. exato. E você tocou em vários pontos que eu acho assim super importantes. Eu acho que, por exemplo, na questão da empresa, o quanto facilitaria os gestores fazerem com que a sua equipe entenda a sua contribuição, chamar para participar, né? Então, assim, não só informar, não só comunicar a meta, mas conversar, criar esse diálogo, apresentar o quanto é importante a conquista daqueles objetivos.
porque aí as pessoas vão ser chamadas a ser agentes dessa mudança, agentes dessa conquista. Isso muda tudo, isso, o compromisso muda tudo, né? O comprometimento que elas vão ter é diferente. Essa questão da pessoa saber falar, não projetar, muitas vezes, coisas que são da nossa infância, nossa cultura interna, familiar, nos outros, né? O quanto a gente reconhecer que a gente está projetando no outro, e que isso não está certo, porque o fulano lembra alguém da minha família, ou que eu gosto, ou que eu não gosto, e em função disso eu crio uma simpatia ou antipatia com ele, sem dar a chance para que ele se mostre, se apresente, né? O quanto a gente se precipita com os nossos julgamentos e não permitir que as pessoas sejam elas mesmas, e a gente não dá a chance de conhecê-las. Então, isso são duas coisas muito importantes que você falou. E a outra coisa é essa questão da felicidade, né? Então, assim, é tão legal porque quando a gente para pensar, muitas vezes a felicidade não tem nada a ver com valores financeiros. Tem a ver com o sentimento que você tem, com a expectativa que você tinha e o que você alcançou, o quanto isso representa para você. Então, hoje, você perceber isso dentro de uma equipe. Eu estou puxando muito mais para o lado profissional, porque é muito mais essa área que eu trabalho. Mas é claro que isso tudo reflete na vida geral da pessoa. Ela vai expandir esse sentimento de felicidade ao redor, né? Dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente social, onde que ela for. Então, o quanto isso é importante para nós, seres humanos, perceber o que isso faz, né? O quanto isso vai agregar para que a gente possa acordar todos os dias e acordar com a finalidade de dizer, eu vou fazer algo que eu gosto, que aquilo me acrescenta, que aquilo faz a diferença. E isso não quer dizer que todos os dias vão ser coloridos, né? Mas a gente pode colorir os dias. É a diferença, né? Mas fala, Rita, continua que eu tô adorando. Fala aí. Deixa eu só falar uma coisa. A Betânia, ela também trabalha com comunicação violenta. Oi, Betânia, porque ela tinha entrado, eu não falei, ela já falou algumas coisas, já deu os parabéns. Deixa eu ver quem mais. A Gardênia deu os parabéns. A Gardênia falou assim, maravilha essa explanação, parabéns a vocês. As pessoas estão acenando, a Carla, Graziele entrou. Gente, oi para vocês todas e que bom que está todo mundo aqui com a gente. E vamos continuar, que a Rita tem muita coisa para falar e o tempo voa. E uma das coisas que eu aprendi, Carmita, e que eu ensino, né, decorrente de todo o processo, as pessoas vão internalizando, porque não adianta eu aprender se eu não internalizo, né? Então, a comunicação violenta, ela muda, inclusive, a sua conversa com você mesmo. Não existe julgamento, né? Tudo que eu julgo, eu estou colocando numa caixinha e deixando de ver como ele é. O que é de verdade. E um outro princípio que tem são as regras, né, são dos toltecas, os 4 compromissos, é o seguinte, ninguém fala do outro, todo mundo está falando de si mesmo. Então, quando o outro, né, recentemente eu passei por uma situação em que uma pessoa que eu amo, realmente sinto falta hoje dela, mas ela preferiu se afastar porque ela entendeu que eu estava fazendo um julgamento por caras e bocas, alguma coisa parecida, e eu não posso contestar, e eu tenho que acatar isso, porque essa é a percepção dela. Vai começar o quê? Um bate-boca, e eu percebo que o tempo também ele traz uma maturidade, até eu comecei a me questionar em outros relacionamentos, eu sou muito entrona, né? Eu vejo uma pessoa que está passando por algo assim, e eu vejo aquilo assim, eu vejo como solucionar, e às vezes quando eu vejo, eu já falei ali. E isso foi uma coisa que eu aprendi, você só pode ajudar quem te pede ajuda. Quem não te pede, distancia, né? Mas essa era uma pessoa que eu amava muito, né? E amo, né? Amava não, amo.
Mas eu tenho que dar o tempo dela, tenho que respeitar toda essa situação. Ela não me pediu ajuda, realmente, fui eu que fui lá, fui invasiva. Então, isso me trouxe, isso é uma prova do autoconhecimento. Porque senão eu ia querer provar que estava certa, ou ela estava Claro, errada. verdade. Ia ficar num embate, cada um com suas verdades, suas posições. Deixa eu só ler aqui o que a Girley colocou. Só um minutinho. Oi. Deixa eu ver, a Carla colocou, a gente só mede pela medida que a gente tem. É verdade, Carla. Realmente a gente faz pela nossa medida, pela nossa balança, né? É isso mesmo. Bom, a Girley colocou o seguinte: durante a seleção, os valores da empresa podem ser informados ao candidato, mas na prática não funciona assim, gerando frustração no funcionário. Girley, é verdade. Por que isso acontece? Porque existem os valores visíveis, que são aqueles que muitas das vezes os gestores fazem, junto com a missão e visão, e coloca naquela plaquinha que fica para todo mundo ver, só que aquilo não é praticado. Então, isso acontece dos funcionários, quando chegam, leem, ouvem, mas eles veem que, na prática, aqueles valores não são praticados. E o que são praticados? São os valores que a gente chama de valores invisíveis, né? É o que é real, o que na prática acontece naquela empresa. Então, muitas das vezes, uma empresa coloca que existe um dos valores é a cooperação, a colaboração. E aquilo é só na plaquinha, porque internamente, ali na prática do dia a dia, os próprios gestores contribuem para ter uma competição desmedida, desrespeitosa entre os próprios colaboradores. Então, o que o funcionário novo, quando chega, ele percebe? Que aquilo ali é um valor que está só na placa, porque o que vale na prática são aqueles valores invisíveis. Aquilo que realmente acontece, aquilo que ele percebe, que ele sente. Né? Então, muitas das vezes, esse distanciamento, essa incongruência faz com que o funcionário se fique frustrado. Ele perceba que ele achou que era uma coisa e, na verdade, é outra. E aí, nesse caso, cabe a ele, Girley, verificar o que a gente começou nessa conversa falando, os valores dele. Né? Se ele faz uma reflexão sobre os valores que ele tem e os valores que são praticados nessa empresa, se eles estão alinhados, se eles estão em concordância, aí ele vai decidir se ele permanece ou se ele sai. Ou se ele tem que permanecer. Como ele vai fazer isso? De que forma ele vai fazer para que ele se mantenha nesse trabalho, mas que isso não chegue a violentá-lo, não chegue a prejudicar a autoestima e a produtividade dele, o respeito que ele tem por ele mesmo. Isso é muito importante, essa reflexão. Foi legal você ter trazido isso para a gente. Muito bom. Oi, Túlio! Que legal que você está aqui. Adoro você. Deixa eu ver quem mais. Girley, Gardênia. Ai, que legal, que bom. Vamos lá, Rita. Você quer mostrar para a gente o quê? Fala. Eu vi a Letícia entrando aí também, não sei se ela ficou. Letícia é uma pessoa querida, né? Que ela foi, nós trabalhamos, eu fui chefe dela, depois ela foi minha coach, e a gente fez uma amizade. Eu falo, se eu tivesse que ter uma filha, a Letícia com certeza teria o perfil da Letícia, né? Que legal, então, que legal. Bem-vinda, Letícia. Então, uma das coisas que eu vejo dessa questão de valores das empresas, né? Ela colocar lá como ela aplica aquele valor que ela está dizendo que é para ela. Se ela é respeito, como é que ela aplica isso? Entendeu? Por quê? Se ela fala que é compromisso, como é que ela aplica aquilo que é compromisso? Se é colaboração, como é que ela aplica aquilo? Isso eu aprendi com o Lee, que ele era chefe da logística da VASP, e é uma pessoa que me ajudou muito a abrir a cabeça, entendeu? Sobre essa questão de valores, questões de princípios, né? Quando eu faço o Canvas, sabe? Então, é isso que eu falo, essas experiências todas que a gente vai tendo, a gente vai somando. Eu chego assim, igual outro dia uma cliente chegou para um encontro pontual.
Ah, eu não sei o que fazer. Ela aposentou, tinha um ano, já teve uma crise meia de depressão, porque ela disse, ah, eu não sei fazer nada, eu não tenho, não sei nada. E a gente começou numa conversa de 2 horas aqui, ela simplesmente ficou encantada por ela mesma. Tudo que ela sabia, que ela não sabia, Verdade, verdade. sabe? Né? E eu participo do Clã das Lobas, e ontem uma pessoa disse que, na verdade, a gente, não é um autoconhecimento que a gente pratica, mas é um auto-reconhecimento. É Legal, aquilo, gostei. eu acho que fez muito sentido, porque, na verdade, eu só estou reconhecendo o que eu já tenho. Sim, sim, verdade, faz todo sentido. Eu não Legal. estou pegando nada emprestado. Não existe a resposta do outro, existe a minha resposta. Sim, Né? isso Então, mesmo. eu acho isso muito importante, sabe? Uhum. Em todas as relações, né? Eu vejo assim, eu tenho um problema na relação amorosa. Não, você tem problema em todas as relações. Talvez a não amorosa seja mais visível, mas esse mesmo problema de falta de comunicação, de dificuldade de comunicação, ele também existe em todas as outras. É verdade. A Carla está falando aqui, a síndrome do impostor, né? Que existe essa síndrome do impostor, quando você não se reconhece, você não valoriza e duvida da sua competência, das suas habilidades, do que você realmente é. Não é isso, Rita? Ele também é o sentimento de que você está fazendo algo que, não, que as pessoas reconhecem como muito bom e você diz, como isso? Eu não estou fazendo isso aqui, eu estou representando um papel, entendeu? Eu estou fazendo, Uhum. e quando na verdade você está fazendo aquilo que é seu mesmo, o seu talento, né? Eu já Exato. passei, sofri síndrome do impostor por muito tempo, principalmente depois de 5 anos que eu estava praticando coaching, né, sendo coach profissional. Eu entrei nessa do síndrome, e uma coisa que me fez muito entender é que eu era simplesmente que a metodologia coaching é que eu usava. Eu não sou coach, porque coach também é mãe, coach é qualquer pessoa que ensina o outro, que não sei o quê. Mas eu sou um desenvolvedor de pessoas que usa uma metodologia chamada coach. Que legal. Entendeu? É isso mesmo. Olha só, a Gardênia colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Como abrir a cabeça, Rita? Nossa, você leu meu pensamento. Sempre não consigo, né, progredir, né, essa questão de abrir a cabeça. Então, rever, fala um pouquinho. Tá. Então, Gardênia, eu peço licença, porque eu vou fazer um exercício simples com você, né? Esse eu não consigo é uma crença que alguém disse para você que você não conseguia alguma coisa, e você, da sua experiência, você tenta provar que essa pessoa estava certa, ou foi uma experiência muito precoce que você teve de não ter conseguido, ou de ter uma dificuldade maior para conseguir algo que as outras pessoas conseguiam com facilidade. E aí você adotou eu não consigo, né? Então, Exato. Uhum. abrir a cabeça é para tentar lembrar quando foi a primeira vez que você não conseguia. E, por um outro lado, reconhecer aquilo que você consegue fazer. Porque quando eu não Uhum. consigo fazer uma coisa, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo me vestir, eu não consigo fazer nada, eu não consigo produzir nada. Mas se É você não verdade. consegue, então você me fala, eu não consigo progredir. Como? Financeiramente? Profissionalmente? Amorosamente? Aonde que você não consegue? Então, Identificar. é olhar aquilo e ver o que está debaixo dessa sua fala. Porque hoje todo mundo está Verdade. usando uma máscara. E eu falo muito, né, na minha compreensão, o que nós estamos é mostrando as máscaras que nós usamos. Se nós quisermos tirar essas máscaras e voltar a viver de cara limpa, nós temos que pegar essas nossas máscaras que nós usamos e que elas não são de panos e dizer assim, tudo bem, eu uso essa máscara de coitadinha, de vítima, de mulher assim, de fatal, disso para me proteger de quê? Verdade. É Então, o nosso Gardênia, ele está vinculado a uma única experiência.
E o fato de você estar aqui, né? Ele é uma prova de que você já venceu. Que É você está verdade. rachando, que Olha esse só, cimento está brincando. infelizmente, a gente só tem poucos minutos, eu só quero falar que Gardênia, depois você pode entrar no Instagram da Rita, conversar mais com ela, tá? Tirar mais dúvidas. A Balu, é isso? Não, é Balu, não sei. É o As Júnior. pessoas. É o Júnior, Júnior. isso, Júnior. As pessoas precisam estar abertas para a gestão de mudança. É verdade. É verdade. Essa questão de você estar receptivo para a mudança faz toda a diferença. Depois, deixa eu ver aqui quem mais. A Socorro colocou: o medo de errar paralisa. É verdade, Socorro. O medo, muitas das vezes, ele nos paralisa, né? Então, a gente tem que ver aonde esse medo nos paralisa, onde ele nos preserva, né, de um perigo maior. A gente tem que identificar isso também. Deixa eu ver. A Aline entrou, legal. Betânia, mapear a origem, isso é importante, né? De onde surgiu aquilo ali. Gardênia colocou: obrigado, Rita, né? E Júnior, isso, Júnior, boa tarde. Bom, travou um pouquinho aqui, Rita, o seu. Girley, tá dando para ver ou travou os dois? Fala para mim. Nós só vamos ter 3 minutos. Você tá com a imagem travada, mas dá para escutar você. Nós só temos 3 minutinhos. Fala o seu Instagram para as pessoas. Quem quiser entrar em contato com você. A Germana está dizendo: excelente live. Sempre muito a refletir. Parabéns às duas. Obrigada. Obrigada, Germana. Germana é uma amiga há mais de 30 anos, uma pessoa querida. Que legal. Que legal. É muito interessante olhar uma para outra e ver o processo de evolução, né, de que nós passamos. Momentos afastados, mas passando o processo. Bem, o meu Instagram é @estrategista de vida. Eu estou lá, pode mandar o direct, respondo sem problema nenhum. É o melhor caminho hoje para me encontrar e falar. Né? Lá tem onde você vai poder me achar, a página no Facebook, o WhatsApp. E a gente está trabalhando, eu gosto de trabalhar com pessoas, com amigas. Eu e a Fernanda Abubaker, nós estamos fazendo um trabalho, vamos lançar o mês que vem um trabalho em grupo, dizendo como construir relacionamentos saudáveis. Né? Esse é um nome provisório ainda. Para quê? Para que as pessoas possam se ver e rever como elas se comportam dentro de um relacionamento. Porque às vezes a gente acha que a gente que está errado. Principalmente as mulheres, né? Erradas. Tem às razão. Vezes não. Rita, olha, tem 1 minuto só. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. A participação de todos. Quero agradecer muitíssimo a você, Rita. Vamos fazer outras lives. Eu acho que vale a pena, sabe? É sempre muito bom quando nós estamos juntas. Girley, obrigada. Realmente, travou, foi a imagem da Rita. A Betânia falou que foi um prazer estar aqui com a gente. O Júnior deu os parabéns, foi muito gratificante. O Túlio falou que aprender a superar os medos nos fazem maiores e construtivos, é verdade. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso só. Gente, vai encerrar. Eu quero agradecer a todos vocês, lembrando que toda quarta-feira, às 14 horas, tem uma live com um convidado falando de um assunto super interessante. Rita. Namastê. Namastê, adorei. Gente, obrigada, viu? Até a próxima semana, quarta-feira, às 14 horas.